Condenado em 2019 pelo assassinato do filho, Leandro Boldrini teve júri anulado e 2 anos depois, agora retorna ao banco dos réus em Três Passos, no Rio Grande do Sul. A previsão era de que o tribunal terminasse nesta quarta-feira, mas vai se estender. Isso porque das 10 testemunhas designadas para o julgamento, apenas 4 depuseram até agora, após 3 dias. E vamos conversar agora sobre esse caso da morte do menino Bernardo Boldrini em 2014, aos 11 anos de idade, com o especialista em violência doméstica e sócio do Paiva e André Sociedade de Advogados, Rafael Paiva. Doutor Rafael, boa noite, obrigado pela presença. Olá, Vitor, boa noite, um prazer estar aqui com vocês para comentar esse caso hoje. Doutor, em primeiro lugar, vou pedir uma análise jurídica do senhor antes da gente tratar da questão da violência doméstica, da violência contra a criança especificamente, sobre esse caso do júri de Leandro Boldrini. O senhor acha que o que pode acontecer? O que é que o senhor projeta para esse julgamento? Bom, o julgamento anterior foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por uma questão técnica, uma questão processual, como a gente chama aqui dentro da ciência jurídica. Por quê? Dentro daquele julgamento, do primeiro julgamento que aconteceu, o Ministério Público praticou algumas irregularidades durante o interrogatório do réu. Vamos entender como é que funciona isso. O réu, ele tem o direito de permanecer calado. E foi essa a opção do réu no caso do primeiro julgamento. Acontece que o Ministério Público, ele continuou a fazer perguntas para o réu e, mais do que isso, fez afirmações durante todo o julgamento no momento inoportuno. E aquelas afirmações, junto com as perguntas, mesmo sem resposta, foram interpretadas pelo Tribunal de Justiça como uma disparidade de armas. Então, o julgamento foi considerado não igualitário e foi anulado. Nesse segundo julgamento, a gente espera um rigor mais técnico na questão formal, que foi justamente aquilo que deu problema, que ocasionou a nulidade do primeiro júri, e esperamos que seja feito um julgamento que agora sim seja mais definitivo, porque o crime, vamos lembrar, já aconteceu há uns bons anos. Cristiano Vilela, sua pergunta. Doutor Rafael, uma boa noite, satisfação recebê-lo aqui no Fast News. Doutor Rafael, na sua expectativa, conhecendo o caso, tendo elementos, né, já do caso, o senhor entende que pode haver algum tipo de majoração da pena ou algum tipo de novidade nesse segundo julgamento? É bem verdade que ainda vai acontecer, né? O doutor não tem bola de cristal, mas pela sua experiência, o senhor entende que deve seguir no mesmo caminho ou o senhor vê elementos para que eventualmente haja um recrudescimento da pena ou uma diminuição da pena? Excelente pergunta, Cristiano, porque é um tema bastante interessante. Vamos lá. Como houve a nulidade do primeiro julgamento, nesse segundo julgamento, todas as possibilidades estão em aberto. Então, a gente pode ter tanto uma absolvição que, pelas provas que a gente conhece dos autos, é uma possibilidade bem mais remota de acontecer. Pode haver uma punição por uma pena menor, uma pena igual, e até mesmo uma pena maior, porque nesses casos onde a nulidade do julgamento é como se o primeiro julgamento não tivesse acontecido. Então, nesse caso, é possível, inclusive, que o tribunal do júri, considerando o réu culpado, ele imponha uma pena ainda maior. Vamos lembrar que no rito do júri, quem impõe a pena, através de critérios fixados pelos jurados, é o juiz. Então, a gente espera, aqui dentro de um exercício de hermenêutica, que a pena seja bastante parecida com aquela praticada no primeiro julgamento. É claro que vamos depender um pouco da análise dos jurados, porque os jurados decidem, basicamente, se é culpado ou inocente, se existem qualificadoras, se existem circunstâncias agravantes ou até mesmo atenuantes ou causas de privilegiamento do crime. A gente espera que a pena aplicada seja bem parecida com aquela do primeiro julgamento. Cristiano. Agora, doutor, o que é que pode ser feito de forma geral para tentar coibir casos como esse, né? Aqui a gente está falando de um caso brutal, né, que chocou todo o país, um pai
teria matado o próprio filho, né? Mas, em geral, a violência contra a criança é muito difícil de ser combatida justamente por isso, né? Porque ela acontece dentro de casa, né? É diferente de um crime como assaltos, furtos, né? Um assalto à mão armada que aconteça a céu aberto, na rua, que todos nós estamos sujeitos a sofrer à luz do dia, saindo nas ruas, né? Esse não, é um crime que geralmente acontece dentro de casa, né? Entre quatro paredes, no ambiente doméstico, o que torna mais difícil de ser combatido, né? Como é que é possível ser feito? Precisaríamos de mudanças na legislação ou o que, doutor Rafael? Muito boa pergunta. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa, e aqui eu falo de coração bem aberto, porque esse caso do menino Bernardo é um caso chocante, um caso horripilante, até revendo as notícias nesses últimos dias, com a abertura de julgamento, lembrando de todas aquelas circunstâncias, acho que qualquer ser humano fica arrepiado. Então, é importante que os órgãos de acusação eles tenham um rigor técnico formal, porque muitas vezes na ânsia de querer fazer justiça, acaba se passando por cima de algumas questões formais, procedimentais, que talvez para o leigo, para a pessoa que não está acostumado com o direito, seja uma questão um pouco menos importante, mas ela ainda assim, como a gente viu no caso do Bernardo, é possível de derrubar um julgamento. Agora, com relação à violência doméstica, você bem comentou, inclusive, a violência doméstica, ela é caracterizada como um crime entre quatro paredes. O que significa isso? É um crime que normalmente não deixa testemunhas. E é justamente por esse motivo que, nesses crimes, a palavra da vítima tem um peso muito importante. É claro que no caso do menino Bernardo, a gente não pôde, infelizmente, contar com a palavra da vítima, mas todas as provas carreadas nos autos são importantíssimas. E, Vitor, eu atuando diariamente com questões de violência doméstica, eu te digo que muitos juízes ainda têm uma dificuldade em aplicar esse princípio básico dos crimes entre quatro paredes, que é de dar um peso maior à declaração da vítima, à denúncia feita pela vítima. Inclusive, na data de hoje, foi aprovada pela Câmara, está indo para a sanção presidencial agora, um projeto de lei da Simone Tebet, da então senadora Simone Tebet, onde ela muda um dispositivo na Lei Maria da Penha, que é a lei que aplica-se para os casos de violência doméstica, onde a medida protetiva, o afastamento, ele tem que ser concedido pelo juiz, independentemente das características subjetivas daquela família e independentemente do tipo de crime que está sendo investigado. Então, a gente ainda tem muito a progredir da questão do combate à violência doméstica. O Brasil hoje tem uma legislação bastante interessante, bastante protetiva, e isso é bom, porém, ainda a gente encontra resistência do Poder Judiciário, muitas vezes os próprios membros do Ministério Público, que são pessoas que deveriam estar lá para proteger essas crianças e essas mulheres, e muitas das vezes acabam negligenciando isso, ocasionando situações trágicas, como é o caso do menino Bernardo. Vilela. O senhor fez algumas menções sobre a Lei Maria da Penha, e é importante essa análise da violência doméstica como um todo, e podemos ver que nos últimos anos, com a Lei Maria da Penha, temos avançado, talvez, na punição, nas investigações, né, e na coibição de casos de violência contra a mulher. É evidente que ainda estamos longe do mundo que todos nós desejamos, mas eu percebo que estamos avançando nesse sentido. Também quero saber a sua opinião. Agora, eu quero fazer um link desse fato com relação à violência ao menor. O senhor entende que caberia algum tipo de alteração legislativa que viesse a recrudescer a penalização, ou que houvesse a construir outros mecanismos para denúncia e para processamento em caso de violência ao menor, mais ou menos no mesmo formato em que é feito em relação à mulher, no caso da Lei Maria da Penha? Perfeito. Eu acredito que sim. A minha opinião pessoal é de que devemos pensar em um recrudescimento de penas para casos de violência doméstica e ao menor. Vamos que há pouco tempo nós tivemos, desde o ano passado,
a entrada em vigor da Lei Henri Borel, que é uma lei que trata especificamente sobre a violência doméstica contra crianças e adolescentes. É uma lei importante, ela traz um pouco algumas previsões da Lei Maria da Penha, que é uma lei que tradicionalmente é aplicada a mulheres, agora também para as crianças, tanto as do sexo masculino como as do sexo feminino. Cristiano, eu tenho uma visão, e aqui um pouco particular minha, de que nós devemos pensar sim, muitas vezes eu sou uma voz errante nesse universo jurídico, defendendo essa posição. Eu sou a favor do recrudescimento, porque acredito que penas maiores, claro, acompanhadas de uma maior efetividade na punição, uma velocidade na punição, são sim ferramentas que impedem a prática de crimes. Vamos lembrar que na década de 90, 2000, nós tínhamos um número gigantesco de sequestros no Brasil. A lei foi alterada, trazendo punição rigorosa para quem pratica sequestro. E, acredite, os números baixaram. Agora voltamos com o sequestro relâmpago, né, por causa das mudanças do Pix e tudo mais, mas o sequestro tradicional, aquele onde a vítima é levada para um cativeiro, é pedido resgate, o número diminuiu drasticamente. E olha só, logo depois que nós tivemos um recrudescimento, não só da lei, mas da forma de interpretação, juízes, advogados, delegados, promotores. Então, mão de ferro ajuda sim em evitar que crimes aconteçam. Claro, não é impeditivo, pessoas ainda continuarão a praticar violência doméstica, mas o número diminui, junto com campanhas de conscientização. Muito bem, doutor Rafael Paiva, advogado especialista em violência doméstica, sócio do Paiva e André Sociedade de Advogados. Obrigado pela presença aqui com a gente nessa noite. Até uma próxima, doutor. Obrigado. Boa noite.